Olá, pessoal das fases, tudo bem? Veja só, a atividade de vocês ela se concentrou nos conceitos de números inteiros. Os números inteiros são representados pela letra Z. Quem são os números inteiros? Olha essa reta numérica aqui, ó, o zero, e eu tenho números à direita e tenho números à esquerda do zero. Os números à direita do zero são os números positivos, também são chamados de números naturais. Os números à esquerda do zero são números negativos. Quem são os números inteiros? Tanto os números negativos como os números positivos. Os números que estão aqui, eles são chamados naturais, mas também são inteiros. Os que estão à esquerda do zero, eles só são números inteiros. Então, números inteiros, os números da reta numérica que estão tanto à direita como à esquerda do zero. Eu quero aproveitar essa reta numérica para explicar uma questão que tinha na atividade de vocês. Falava sobre uma formiga que ela se deslocava. Eu vou pegar outros valores, mas o exemplo vai ajudar vocês. Vamos dizer que ela está nesse ponto 0. Ela se desloca até o ponto 5. Depois, ela vai se deslocar até 2 unidades à esquerda do 0. Então, ela saiu daqui, foi para o 5, depois voltou e foi até o menos 2 e ela parou aqui. Qual foi o deslocamento dela? O deslocamento total. O deslocamento dela só foi daqui até a região 0. Então, ela só se deslocou 2 unidades. O deslocamento dela de distância só foi esse aqui. A gente poderia considerar uma outra situação para saber a distância que ela percorreu, né? Então, ela poderia ter vindo para cá, andado 5 unidades, depois voltado mais 5, feito 10, depois vindo para cá, feito 12. Mas o deslocamento dela em relação ao ponto inicial onde ela estava, só foi 2, porque ela foi 5, mas voltou 5 e depois se deslocou 2 para cá. Então, o deslocamento dela em relação ao ponto inicial onde ela estava foi só de 2 unidades. Veja só. Nas operações com números inteiros, vocês tiveram algumas questões que falavam sobre operações com números inteiros. Eu tenho o caso de adição e subtração de números inteiros. A adição e subtração de números inteiros existem duas situações, onde vai ter sinais diferentes, operações com sinais diferentes, ou operações com sinais iguais. Como é que é a regra para os sinais diferentes na adição e subtração? Sinais diferentes, eu vou pegar a diferença entre os números, vou colocar aqui e depois eu vou pegar o sinal do número maior e colocar no meu resultado. Por exemplo, mais 3 menos 6 são números com sinais diferentes. Então, mais e menos. Eu vou pegar a diferença entre os dois, que vai dar 3, e depois eu vou pegar o sinal do número maior, que nesse caso é 6, e vou colocar aqui. Então, o meu resultado ficou menos 3. Olha essa situação. Mais 7 menos 2. Mais 7 menos 2. Vai ser igual, veja só, sinais diferentes. Eu vou pegar a diferença entre os dois, 7 menos 2, que vai ficar 5. E aí o sinal do número maior. O número maior é 7, o sinal dele é mais. Então, eu vou colocar aqui, mais. As situações com sinais iguais. Veja só, eu tenho aqui mais 3 mais 6. Como é que vai ser na adição e subtração quando os sinais são iguais? Eu só vou somar os dois números e conservar o sinal que é comum a ambos. 6 mais 3 vai dar 9. O sinal que é comum a ambos é o mais, então só vai dar mais. Menos 7 menos 2, são sinais iguais, somei os dois números, deu 9. Então, se tem menos aqui e tem menos aqui, então vai ficar menos também. Repetindo, adição e subtração, sinais diferentes, eu pego a diferença entre os números, coloco aqui, e depois eu vou pegar o sinal do número maior e colocar no meu resultado. Sinais iguais, eu vou somar os dois números e conservar o sinal que é comum a ambos. Agora veja a situação para multiplicação e divisão, como é que ela é. Multiplicação e divisão, quando os sinais são diferentes, meu resultado sempre é negativo.
Sinais diferentes na multiplicação e divisão, resultado sempre negativo. Veja só, mais 3 vezes menos 6 vai ser igual a menos 18. Menos 18. Olha um caso de divisão. Menos 6 dividido para mais 3. Sinais diferentes. Vou dividir. 6 dividido para 3 vai dar 2. Sinais diferentes, resultado sempre negativo. Quando os sinais são iguais, na multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado sempre positivo. Sempre positivo. Eu tenho um caso aqui, mais 4 vezes mais 5 vai ser igual a mais 20. E um caso onde eu tenho menos 4 vezes menos 5, que vai dar igual a mais 20. Veja que eu tenho um sinal de menos aqui, sinal de menos. Como os sinais são iguais e é um caso de multiplicação, meu resultado vai ser positivo. Resumindo, multiplicação e divisão, sinais diferentes, resultado sempre negativo. Sinais iguais, resultado sempre positivo. Aí tem um casozinho que é quando aparece parêntese. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Quando aparece parêntese, como é que eu vou fazer? Veja só, eu tenho essa situação, mais 3, menos... Aí, entre parênteses, aqui eu tenho mais 2. Eu repito o mais 3 e venho fazer o jogo de sinal aqui, ó. Quando for sinais diferentes aqui, meu resultado é negativo aqui, o meu sinal. Veja só, eu tenho um sinal de menos aqui e sinal de mais aqui dentro. Sinais diferentes aqui, eu vou fazer o jogo de sinal e ele vai ficar sempre negativo. Então, menos com mais vai ser menos. Então, ficou mais 3 menos 2. Sinais diferentes. Agora eu vou fazer aquela mesma regra que eu fiz aqui. Olha só. Mais 3 menos 2. Sinais diferentes. Pego a diferença entre os dois, que é 1, e vou conservar o sinal do número maior, que vai ser o 3. Então, vai ficar mais 1. Olha aqui essa situação. Mais 3 menos, entre parênteses, menos 2. Eu vou repetir o mais 3 e eu vou vir fazer esse joguinho de sinal com esses dois sinais que estão aqui dentro e fora do parêntese. Quando os sinais são iguais, no caso aqui menos e menos, meu resultado vai ser positivo. Meu sinal vai ser positivo aqui, ó. Então, se fosse mais e mais aqui seria mais. Menos e menos, aqui vai ser mais. Então, essa é uma regra específica para quando você tem um parêntesezinho assim, ó. Então, eu repito mais 3, aí eu vou fazer menos 2, menos com menos vou colocar mais, e depois trago 2, pronto, eliminei o parêntese, agora eu vou fazer o joguinho, a soma normal. Mais 3 mais 2, sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal que é comum a ambos. Se só tem sinal de mais, meu resultado vai ser mais. Somei, 3 mais 2, 5. E o sinal que é comum a ambos, ok?